Bem, agora está conosco Eylon Levy, ex-porta-voz nacional de Israel. Eylon, seja bem-vindo. Muito obrigado por se juntar a nós no horário nobre. Agora, como vimos, o Irã está realizando procissões fúnebres em massa para Ali Khamenei. Grandes multidões estão de luto por ele. Alguns estão gritando por vingança. Do ponto de vista de Israel, você acha que essas mensagens são apenas por causa do luto ou são um aviso? Esse é o regime iraniano. O suposto moderado Mohammad Bagheri Ghalibaf é um homem que já liderou o parlamento iraniano gritando morte à América. Ayatollah Ali Khamenei foi um dos ditadores mais sanguinários do século XX e do século XXI. Suas mãos estavam manchadas com o sangue de dezenas de milhares de iranianos que ousaram protestar contra seu regime e com o sangue de pessoas em todo o Oriente Médio, aqui em Israel e ao redor do mundo. E esta é uma oportunidade para os novos líderes virarem a página e dizerem que querem um novo Irã. Eles preferem reforçar o legado do Ayatollah Ali Khamenei. Eles estão usando esse funeral como uma oportunidade para conduzir diplomacia com seus forças por procuração, com o Hamas, com o Hezbollah, com os Houthis, que também têm gritado morte à América, morte a Israel. Deixam claro que seguirão desestabilizando o Oriente Médio com forças por procuração, desenvolvendo mísseis balísticos e mantendo a agenda agressiva de entoar morte a qualquer um que discorde deles. Então aqui vemos um regime tentando mostrar força, mas na verdade demonstrando que está dobrando a aposta no legado sangrento do Ayatollah Ali Khamenei e não mudando de rumo. Agora, Eylon, quando se trata da morte do falecido líder supremo do Irã, Israel disse que agiu para remover uma grande ameaça. O Irã disse que sua liderança e soberania foram atacadas. Como você responde àqueles que estão preocupados que tal ato possa apenas aprofundar o ciclo de retaliação? Ninguém gosta de guerra, mas ninguém quer ver um Irã com armas nucleares. Israel e Estados Unidos agiram para impedir que o regime iraniano construísse mísseis balísticos suficientes para se tornar intocável. Se eles tivessem construído 10 mil mísseis balísticos até o próximo ano, não haveria opção militar para impedir esse regime fundamentalista de adquirir armas nucleares. Então, essa guerra contra o regime iraniano salvou o mundo do espectro de um regime fundamentalista buscando armas nucleares. Mas agora estamos vendo o regime se comprometer com o mesmo caminho de agressão, o mesmo caminho de tentar subordinar o Oriente Médio à dominação iraniana. É só ver o que ocorre hoje no Estreito de Hormuz, que, pelo direito internacional, deve permanecer livre como via navegável internacional. Mas eles estão intimidando navios que tentam cruzar pelo lado de Omã, atirando neles, insistindo que paguem pedágios ao regime iraniano, como um suborno para passar pelo que deveria ser uma via navegável aberta e deixando claro que eles não estão interessados em viver em paz na região. Eles estão interessados em dominar a região. Isso deveria preocupar a todos. E só uma rápida continuação aí, Eylon. Você tem falado sobre mísseis balísticos. Agora, não faz muito tempo, ouvimos o presidente dos Estados Unidos dizendo que mísseis balísticos não são mais um item na mesa de negociações. Ele disse algo como: não seria justo se o Irã não os tivesse, se a Arábia Saudita os tem. Como isso é visto em Israel? Acredito que todos no Oriente Médio temem que o regime iraniano, que já lançou mísseis balísticos contra drones, cidades, instalações civis e portos de petróleo na região, continue com essas armas. Israel quer ver o regime iraniano desprovido da ameaça tripla, a ameaça NIM, a mais importante. 2. Os mísseis balísticos que eles dispararam contra cidades em toda a região. E 3. Os grupos armados por procuração como o Hamas e o Hezbollah, que trouxeram tanta morte e destruição para a região para avançar os objetivos do Irã. Então, isso tudo precisa estar junto. Se o acordo que os Estados Unidos fizerem com o Irã colocar um limite temporário no programa nuclear, mas liberar bilhões de dólares para o regime iraniano usará esse dinheiro para investir em mísseis balísticos e grupos armados por procuração, tornando-se mais perigoso para seus vizinhos, incluindo Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e até o Azerbaijão, atingido por projéteis iranianos. Vamos voltar às procissões que estamos vendo nestes dias. Agora, essas cerimônias estão passando por grandes centros religiosos xiitas de Teherã a Qom, depois Iraque e Mashhad.
Israel vê luto aqui ou talvez uma mobilização política? Esta é uma declaração política do regime iraniano que está tentando fazer uma demonstração de força, mas é uma projeção de sua própria fraqueza. Perceba que a única pessoa que não vimos no funeral é o próprio líder supremo, o filho do falecido Mojtaba Khamenei. Ele não foi visto no funeral. Ele não é visto desde fevereiro, desde que seu pai foi morto. E muitas pessoas estão perguntando se ele está realmente vivo ou se o regime está fingindo que ele está para manter o apoio popular. Se ele está vivo e está se escondendo, isso é um sinal de fraqueza do regime iraniano, que teme que a vida de seu líder supremo possa estar em risco. Então, estamos vendo uma tentativa do regime iraniano de intimidar pessoas que, há poucos meses, correram pelas ruas do Irã gritando "morte ao ditador", que corajosamente tentaram derrubar o regime iraniano para trazer seus apoiadores de volta às ruas. Uma minoria do povo do Irã, a maioria deles despreza esse regime que amargurou suas vidas. Mas isso é uma tentativa de demonstrar força. Mas eu acho que todos percebem que o fato do líder supremo não estar lá mostra o quão fraco, frágil e vulnerável o regime da Guarda Revolucionária realmente é. Bem, essas conversas entre Teherã e Washington podem ser retomadas em 11 de julho. Israel deveria dar espaço para a diplomacia agora, ou talvez esteja preocupado que o Irã use essa pausa para se recuperar? Israel não está preocupado que o Irã use a pausa para se recuperar. O próprio Irã está dizendo que está usando a pausa para se recuperar. Ontem, as Forças Armadas iranianas afirmaram que aproveitavam essa pausa para fortalecer suas capacidades militares. Vimos como usam isso para atacar seus vizinhos. Israel adoraria se um acordo diplomático pudesse eliminar a ameaça tripla das armas nucleares, mísseis balísticos e forças por procuração. Mas o regime iraniano está sinalizando que não tem intenção de abandonar essa ameaça. Ele continua construindo sua instalação ilegal, Pickaxe Mountain, sua instalação nuclear. Está dizendo que continuará com seus mísseis balísticos. E está se reunindo com os líderes do Hamas, Hezbollah e dos Houthis à margem deste funeral para se comprometer a fortalecer essas forças por procuração e apoiá-los às custas do povo iraniano. E acho que vemos o próprio presidente Trump também ficando frustrado com a falta de progresso. Hoje mesmo, ele disse que, se o regime iraniano não assinar um acordo, os Estados Unidos terão que voltar a agir contra o regime iraniano porque ele quer ver mudanças. Acho que até o governo começa a perceber que esse regime só está enrolando. E Elon, esses três elementos que você mencionou algumas vezes são as únicas coisas que vão convencer Israel de que o Irã está escolhendo a desescalada? Existem alguns passos preliminares que possam demonstrar boa-fé? E do ponto de vista de Israel, o que ultrapassaria imediatamente o limite? Falamos do conflito entre Israel e Irã como se fosse uma disputa por fronteiras ou recursos naturais. O conflito é que o regime iraniano grita "morte a Israel" e nós gostaríamos muito de viver. Israel e Irã tinham relações pacíficas antes da Revolução Islâmica trazer esse regime fundamentalista ao poder. Você precisa lidar com a ameaça tripla de armas nucleares, mísseis balísticos e forças por procuração, ou acabará liberando bilhões de dólares ao regime que serão reinvestidos nesses mesmos mísseis e forças por procuração. Então, para o regime iraniano mostrar que mudou, ele teria que deixar de ser um regime teocrático fundamentalista, comprometido com a exportação da revolução. Mas o fato de que neste funeral estamos vendo o corpo de Ali Khamenei não permanecer dentro do Irã, sendo levado para o Iraque, que está cada vez mais sob controle iraniano, mostra que o regime iraniano está determinado a continuar mantendo todo o Oriente Médio sob sua dominação, a frustrar o processo de paz entre Israel e Líbano e não a mudar de rumo, mas sim a dobrar a aposta no legado sangrento do Ayatollah Ali Khamenei e continuar suas guerras de agressão. Obrigado por se juntar a nós no horário nobre e compartilhar suas opiniões, Elon.